Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Em nome de Allah, o Clemente, o Misericordioso, que a paz e a bênção de Allah estejam sobre o profeta Muhammad, os demais profetas e mensageiros e seguidores. Continuamos falando sobre a biografia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, onde nós chegamos no início da chegada do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em Medina e as primeiras questões que ele começou a praticar, a fazer, e nós citamos que são três questões principais que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realizou em Medina para que fortalecesse o Islã dentro de Medina. A primeira delas e a mais importante foi a construção da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e já falamos sobre essa questão em que a construção da mesquita do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ela antecedeu a construção da sua própria casa. Então ele iniciou com a construção da mesquita e ali para reunir os muçulmanos e para que eles começassem a realizar tudo o que eles necessitavam dentre os ensinamentos com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sobre os ensinamentos às mulheres, às crianças, aos homens, a preparação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam de tudo o que ele queria dos seus companheiros. E falamos também sobre o Adhan, o início do Adhan, como iniciou e como é que os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sugeriram no começo, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele dizia que esperaria algo que Allah subhanahu wa ta'ala determinasse em relação a isso, e foi um sonho de um dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, confirmado por outros. Nós citamos toda essa história. A segunda questão, o segundo pilar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele implantou dentro de Medina, a irmandade entre os muçulmanos, que isso é um dos pontos mais importantes que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam também ele colocou e trabalhou em cima em Medina. Essa irmandade era entre as pessoas que moravam em Medina, que são os Ansar, e as pessoas que vieram de Meca, que são os Muhajirin. E nós tínhamos falado que os Muhajirin, eles vieram deixando tudo para trás, as suas casas, aquilo que eles deixaram de bens, eles deixaram os seus trabalhos, os seus familiares, e vieram para Medina somente pela causa de Allah subhanahu wa ta'ala. Então eles vieram sem nada, e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez a irmandade entre os Ansar e os Muhajirin para que tivesse essa fortaleza entre eles, esse pacto que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam realizou entre os Muhajirin e Ansar, para que fortalecesse a irmandade real entre eles. E os ulama da história, eles disseram: jamais o mundo viu uma irmandade tão fortalecida igual à irmandade que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele fez entre os Muhajirin e os Ansar. Essa irmandade, na realidade, ela foi algo muito importante. Nós tivemos vários exemplos dessa irmandade. São 90 dos companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam reuniu eles na casa de Malik ibn Anas. Na casa de Malik ibn Anas, ele reuniu 90 pessoas, metade dentre os Muhajirin e a outra metade dentre os Ansar. Essas pessoas, eles não tinham parentesco nenhum entre eles, e nenhum conhecia ao outro, não tinha trabalho nenhum entre eles, interesse mundano nenhum entre essas pessoas que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam colocou como irmãos, tipo Abu Bakr Siddiq, dentre os Muhajirin, ele foi o irmão do Kharija ibn Zuhair, dentre os Ansar. Umar ibn Khattab, dos Muhajirin, ele foi irmão do Utban ibn Malik, dos Ansar. Então essa irmandade, esse é irmão desse, quer dizer que eles seriam irmãos reais, que Allah subhanahu wa ta'ala determinou algumas regras que fosse a mais do que eles fossem irmãos de sangue, tipo Abu Ubaida, Amir ibn Jarrah.
irmão ele dentre os Muhajirin, que veio de Meca, com Sa'd ibn Mu'adh, que estava em Medina, Zubair ibn al-Awwam, que veio de Meca, a irmandade com Salama ibn Salama, das pessoas que estavam em Medina, dos Ansar, Talha ibn Ubaidillah, das pessoas que estavam em Meca. Ele veio a ser irmão do Ka'b ibn Malik, que é de Medina, Mus'ab ibn Umair, que é de Meca, é irmão do Abu Ayyub al-Ansari, que era de Medina. Então, essa irmandade que o profeta Muhammad a.s. escolheu, você é irmão do fulano, você é irmão do fulano, você é irmão do fulano. Essa irmandade fez com que essas pessoas sentiam que esse irmão que veio de Meca, sem nada na vida dele, ele deixou tudo para trás, ele não tinha nada, esse irmão que está em Medina, ele veio recepcionar esse seu irmão de Meca e dividir com ele tudo que ele tinha, até essa questão. Allah subhanahu wa ta'ala revelou alguns versículos do Corão que nós citamos na aula passada. Não tinha diferença alguma entre eles, a classe, não tinha diferença de classe, nem de ser uma pessoa forte, outro fraco, um branco, outro negro, um livre, outro escravo. Todos eram iguais e um sentia perante o seu irmão como se fosse um irmão realmente de verdade. Essa irmandade, ela triunfou sobre todas as diferenças que haviam no pré-islâmico, antes do Islã. E as pessoas, eles diferenciavam entre elas, né? O fulano, ele tem uma posição, o fulano é mais rico, o fulano é mais forte. Aqueles menos favorecidos, eles não tinham as chances do que aqueles mais favorecidos tinham. E o Islã, ele veio para dissolver todas essas diferenças, para colocar com que as pessoas são iguais um perante o outro. O profeta Muhammad a.s. ele iniciou isso colocando algumas regras. Dentre essas regras, a primeira regra que nós percebemos, essa irmandade real, foi a crença. A crença que o profeta Muhammad a.s. ensinou aos seus companheiros, a crença que era a base da irmandade. Então, na crença deles, crerem em Allah subhanahu wa ta'ala, no mensageiro de Allah, aquilo que Allah determinar e aquilo que o profeta Muhammad a.s. colocar também como determinação através da revelação de Allah, era levado em consideração e colocado em prática. Também o profeta Muhammad a.s. incentivou que as pessoas tivessem o amor por Allah, que um amasse ao outro, e colocou vários hadith. As pessoas que umas amam as outras por Allah, qual que é o privilégio delas perante Allah? Então as pessoas começaram a se amar por Allah e não por interesses pessoais. Também as pessoas aconselhando, o conselho que um muçulmano que visse algo de errado com outro muçulmano, ele aconselhava o outro muçulmano, esse conselho era também por Allah. Então ninguém errava ali em Medina sem que ser aconselhado para deixar o erro. Ou se alguém deixasse algo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou, então há quem te aconselha para você fazer e praticar aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou na sociedade muçulmana. Também essas questões, o profeta Muhammad a.s. trabalhou em cima de derreter as diferenças do tempo da ignorância, as diferenças que tinham antes do Islã, as doenças que enfraqueciam a sociedade. Então veio enobrecer a sociedade através dessa ligação forte. E nós temos vários exemplos em relação a isso, né? Em relação a essa verdadeira irmandade. Sa'd ibn Rabi', ele foi esse daí dos Ansar. O irmão dele que o profeta Muhammad a.s. colocou foi Abdurrahman ibn Auf. Abdurrahman ibn Auf, que veio de Meca sem nada. Sa'd ibn Rabi' era uma das pessoas mais ricas em Medina. Era uma das pessoas mais ricas e tinha pomares, tinha dinheiro, tinha comércio. E essa irmandade, o que fez entre eles? A história nos conta que Sa'd ibn Rabi', no momento que Abdurrahman ibn Auf entrou na casa dele como irmão, Sa'd ibn Rabi', ele disse para ele:
eu irei dividir toda a minha riqueza com você. Metade será para mim e metade para você. Você olha aqueles pomares que você gostar e leva como metade daquilo que você gosta, e aquilo que você deixa fica para mim. E ele disse, eu tenho 2 esposas, eu irei separar de uma, depois que ela permanecer 3 meses separada, então ela não se torna mais a esposa dele. Você pode casar com ela. Até nessa questão, subhanallah. Então eles queriam dividir tudo que eles tinham na vida deles. E com certeza, Sa'd ibn Rabi' ele estava oferecendo essa questão de uma forma de irmandade, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele determinou naquele momento que até na herança, se uma pessoa morresse, quem herdia ele era o seu irmão do Islã, e não a família. Isso ficou até o ano 2 da Hijra, quando Allah subhanahu wa ta'ala, ele determinou a herança que fosse para as pessoas certas entre os parentes de sangue. Só que no começo, os primeiros 2 anos, a herança era levada por quem? Pelo irmão no Islã. Até que Abdurrahman ibn Auf, quando Sa'd ibn Rabi' ele ofereceu para ele tudo isso, ele disse para ele que Allah abençoe a sua família e que Allah abençoe os seus bens. Eu não preciso de nada dessas questões, somente eu quero que você me indique onde está o comércio. Como é que eu posso chegar no comércio? E o Sa'd ibn Rabi' disse para ele, o comércio em tal lugar, onde as pessoas compram e vendem. E o Abdurrahman ibn Auf, nesse momento, ele foi lá e começou a comercializar. Ele fazia queijos, fazia coalhadas, fazia coisas, alimentos, ia lá para vender e comprar, e vender e comprar. E assim ele foi aumentando o seu comércio em outras questões, até que o Abdurrahman ibn Auf, ele se tornou uma das pessoas mais ricas de Medina, devido ao seu próprio trabalho. Até há várias histórias do Abdurrahman ibn Auf, de quando várias caravanas vinham de fora para Medina, e Abdurrahman ibn Auf, ele distribuía a alimentação quando as pessoas passavam fome ou necessidade. Abdurrahman ibn Auf, antes da morte dele, as pessoas contavam de bens que ele tinha e que ele possuía, eram bens que chegavam a milhões. Depois da sua morte, as pessoas que eram seus parentes, as esposas, os filhos, os parentes dele, cada um levou milhões da herança do Abdurrahman ibn Auf, que ele mesmo fez com seu próprio trabalho, e ele não quis levar nada e dividir nada com seu irmão Sa'd ibn Rabi'. Pelo contrário, ele disse que Allah abençoe seus bens e que abençoe a sua família, somente me indica o comércio. E ele foi lá, comercializou, e ele realmente rendeu no seu comércio. Allah subhanahu wa ta'ala abençoou o comércio dele. E assim o Islã ele nos ensina, se uma pessoa te oferecer e tal, isso é excelente, é ótimo. Se você precisar e tal, não seja uma pessoa gananciosa, não seja uma pessoa que quer aproveitar, aproveitadora das pessoas, daquilo que as pessoas vão te oferecer, mas seja uma pessoa equilibrada. Você leva aquilo que você necessita, você tenta trabalhar para você suprar as suas necessidades, para você ajudar os próximos, como Abdurrahman ibn Auf ele fez. Também dentre as questões dos conselhos, uma pessoa aconselhar o outro, Abu Darda, ele era dos Ansar. Salman al-Farisi, ele veio de Meca. Os dois eles eram irmãos. Certo dia o Salman al-Farisi ele veio para a casa do Abu Darda e ia dormir na casa dele. De repente ele viu que a esposa do Abu Darda, ela estava totalmente sem as roupas adequadas e tal, que uma mulher deve estar dentro da sua casa para o seu marido. E ele perguntou para ela, como está o Abu Darda, o meu irmão Abu Darda? E ela disse, é como você vê, ele somente jejua durante os dias e levanta durante as noites para rezar e não deixa tempo para a sua família ou para os seus filhos. Salman, naquela noite, ele disse para o Abu Darda, na hora que você acordar para rezar, você me acorda. Abu Darda disse sim. E o Salman foi dormir,
no lugar dele. Abu Darda, quando levantou à noite, foi lá até o Salman e disse: levante para praticar a oração. O Salman disse: não, volte para dormir, porque ainda há tempo para nós rezarmos, praticarmos a oração. E Abu Darda tinha que aceitar o conselho do Salman, porque ele era o irmão dele, o visitante. Então ele foi lá e voltou. Aí ele levantou depois da meia-noite e foi lá também acordar o Salman. O Salman disse: não, retorne a dormir, porque não é momento ainda de você rezar. E assim até um período antes do Fajr, Abu Darda levantou e o Salman disse: sim, agora é o momento. Levantaram, rezaram algumas rak'ah, foram rezar o Fajr, e o Salman, ele não deixou Abu Darda jejuar naquele dia, que não era um jejum obrigatório, porque o Abu Darda ele levava todos os dias como dias de jejum. O Salman ele disse: não, hoje você não jejua, você aprecia a comida com a sua família, com as pessoas que você mora. E Abu Darda ele sentiu que estava sendo levado pelo Salman al-Farisi de uma forma que estava deixando algumas adorações. E foi falar para o profeta Muhammad a.s. essa situação. E ele disse: ó mensageiro de Allah, veja o que Salman fez comigo. Eu estou acostumado nisso, e ele foi lá e tirou todo esse meu costume de rezar durante a noite toda. E também de jejuar todos os dias. Ele também não me deixou de fazer algo e tal. Aí o profeta Muhammad a.s. disse para ele: Sadaqa Salman. O Salman está correto. فَإِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. Para você tem um direito sobre si, tem um direito sobre a sua família, tem um direito sobre a sua esposa, tem um direito sobre os seus visitantes, tem um direito para com seu Deus, e dê para cada um o seu direito. Então esse é um conselho de quem? De Salman para Abu Darda, e o Abu Darda ele aceitou esse conselho, confirmado pelo profeta Muhammad a.s., corrigido pelo profeta Muhammad a.s., corrigindo Abu Darda a maneira que ele deveria adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de uma forma correta. E assim os Sahaba, entre eles, essa irmandade de um aconselhar o outro, de um ter com o outro aquilo que ele precisa, de indicar ao outro a questão da irmandade que necessita cada um dos dois. Essas são as questões que mais o profeta Muhammad a.s. ele determinou entre os seus companheiros, para que o alicerce da irmandade fosse um alicerce real, que fosse um pilar em Medina que seja construído em cima, algo que o profeta Muhammad a.s. queria para o futuro, que fizesse uma nação islâmica forte, fortalecida, e ela somente consegue ser dessa maneira. Hoje se a gente olhar e analisar a irmandade entre as pessoas, e comparada aos que eram os companheiros do profeta Muhammad a.s., a gente vê que nós estamos em desfalque, né? Nós não temos essa verdadeira irmandade que eles tinham, que o profeta Muhammad a.s. ensinou a eles, e ensinou não somente a eles, mas foi passado para nós, para que nós também aprendêssemos essa questão. Até que os Ansar, subhanallah, o profeta Muhammad a.s., uma das questões que foram oferecidas diretamente ao profeta Muhammad a.s., para convencer-se os Muhajirin, uma pessoa dentre os Ansar foi até o mensageiro de Allah, na hora que eles viram que as pessoas Muhajirin que vieram de Meca não queriam dividir, eles queriam somente pegar aquilo que é necessário, eles não queriam o direito que Allah deu a eles naquele momento, não, eles queriam somente algo necessário que eles conseguissem viver, até eles conseguissem trabalhar. Até uma das narrativas que os Ansaris, um dos Ansar, ele foi até o profeta Muhammad a.s., oferecendo que seus pomares de tamareiras fossem distribuídas entre os muçulmanos de Medina e seus irmãos de Meca. Ele disse: todos nós, os Ansar, estamos querendo fazer isso, dividir todos os nossos bens com as pessoas que vieram de Medina, de Meca. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ele disse, ele sugeriu uma outra questão. Ele soube da decisão dos Muhajirin, qual que era a decisão deles, qual que era a posição deles em relação a isso. Ele não queria forçá-los, não, pega metade e tal, pegam isso, pegam aquilo, não.
Aí o profeta Muhammad a.s. colocou uma outra sugestão sugeriu que os emigrantes trabalhassem nos pomares juntamente com seus irmãos, aqueles que não queriam comercializar. Então, eles que queriam participar, ele disse que poderiam trabalhar juntamente com os irmãos dos Ansar, os donos dos pomares, e o rendimento seria dividido igualmente entre eles, só que os pomares permaneciam para quem? Para os seus donos, e que não fossem divididos entre os muhajirin. Somente o lucro que sairia para aqueles que trabalhassem fosse dividido. Então imaginem essas questões que o Islã ele determinou e como que os companheiros do profeta Muhammad a.s. eles acataram essas ordens que o profeta Muhammad a.s. Ele colocou entre eles. Uma outra questão, o profeta Muhammad a.s. entre os seus companheiros, ele colocou uma carta de aliança islâmica entre os muçulmanos. Então, uma carta de aliança, essa carta ela serviria para que todos eles cumprissem, os muçulmanos entre si. Essa carta aliança, ele fez uma carta aliança entre os muçulmanos e depois ele fez também, o profeta Muhammad a.s. fez um contrato entre ele e os judeus que não eram muçulmanos e os incrédulos também que viviam ali. Os judeus e incrédulos que viviam junto com os muçulmanos. Então primeiro o profeta Muhammad a.s. citou essa carta aliança dizendo para eles, colocando as questões que foram estabelecidas ali para que todos seguissem. A primeira, que eles são uma nação. Os muçulmanos são uma nação, exceto as demais pessoas que não são muçulmanas. Então vocês, muçulmanos, que vivem nessa redondeza, que vivem nesse local, vocês são uma nação, todos vocês são considerados a nação islâmica. A segunda questão, os emigrantes, os quraishitas, devem se unir. E as pessoas, as tribos das pessoas do Ansar, cada tribo também deve se unir. Para quê? Cada tribo, ela se une se uma pessoa for levada como prisioneiro ou tiver uma necessidade, que essa tribo de Quraysh ajudasse essa pessoa. Essa tribo dos Ansar ajudasse aqui. O Khazraj, dentre os muçulmanos, ajudavam aqui. Então, cada tribo tivesse uma força para ajudar os irmãos que pudessem passar por necessidade ou por dificuldade naquele momento. Então, essas tribos muçulmanas, umas ajudariam as outras. A terceira questão, os crentes não devem deixar ninguém pobre entre eles. Então, se há uma pessoa necessitada, então todos os muçulmanos devem se unir e fortalecer essa pessoa e dar aquilo que essa pessoa necessita para ele não permanecer um pobre. Quem é rebelde e quem procurar difundir a inimizade e sedação entre os muçulmanos, então todos os muçulmanos devem contrariar ele. Qualquer pessoa que quer dividir a nação muçulmana, quer dividir os muçulmanos, quer fazer qualquer intriga, e todos os muçulmanos devem se revoltar contra essa pessoa. O profeta Muhammad a.s. disse, mesmo que ele seja o seu próprio filho. Então o Islã está acima das pessoas, é meu filho, é meu irmão. Não, porque na pré-islâmica as pessoas faziam guerras por causa de um irmão, de uma pessoa que era parente. Mesmo ele sendo injusto, eles paravam junto com ele para guerrear contra as pessoas, mesmo com injustiça, né? O Islã ele veio e disse, a justiça ela tem que prevalecer, mesmo que essa pessoa injusta for o seu próprio filho, você deve contrariar ele para que não seja cometida nenhum tipo de injustiça na comunidade muçulmana. Um crente não deve matar um outro crente e nem apoiar um descrente contra um crente. Essa também foi uma das alianças que o profeta Muhammad a.s. colocou. A proteção de Deus tem a igualdade estendida para os mais humildes dos crentes. Isso significa que a proteção de Deus, se uma pessoa proteger uma pessoa e falar, olha, eu protejo você em nome de Deus,
mesmo que essa pessoa fosse um descrente, uma pessoa que veio de fora. Então, essa proteção, se for dada para uma pessoa, todos os muçulmanos devem cumprir essa proteção, mesmo que essa pessoa for uma pessoa incrédula, ou mesmo que essa pessoa que protegeu for uma pessoa simples, uma pessoa que não tem nada, nenhuma posição dentro da sociedade, todos os muçulmanos devem apoiar esse muçulmano nessa proteção. A sétima questão, ou outra questão, o profeta Muhammad a.s. escreveu nessa carta de aliança: os crentes são suportados um pelo outro. Então, um suporta o outro. Então, vocês percebem que, como se o profeta Muhammad a.s. estivesse costurando a irmandade de uma forma, com laços bem fortes, para que ninguém tenha nenhum ponto para sair e falar: eu posso sair por esse laço, eu posso sair por esse lado. Não. O profeta Muhammad a.s. ele foi costurando a irmandade dentre os muçulmanos de uma forma tão forte que esse laço da irmandade, ele fez a grande diferença entre os muçulmanos para que eles estejam bem fortes dentro de Medina. O profeta Muhammad a.s. também, dentre as questões que ele colocou, todo aquele dos judeus que nos seguir terá o suporte e ajuda dos demais muçulmanos, e aquele que é incrédulo e nos seguir também, ele terá a mesma aliança e terá os mesmos direitos que foram colocados. Então, o judeu que se converte para o Islã, o incrédulo que se converte para o Islã, ele tem esses mesmos direitos dos muçulmanos que já existem, já colocam em prática essa carta. A paz dos crentes é indivisível. Todo mundo tem que ter paz. Se uma pessoa não estiver em paz, todos têm que apoiar para que todos tenham a paz, e que não pode ter uma pessoa dentro da sociedade que não tenha a paz. Então, essa questão também o profeta Muhammad a.s. ele determinou para que, se alguém fosse injustiçado, que todos nós vamos a favor dele para estabelecer a paz e tirar a injustiça que foi colocada contra essa pessoa. Também, dentre as coisas, não será lícito para o crente que está vinculado a este documento e acredita em Deus e no dia do juízo final, que não coloque em prática, ou que ele não pode ajudar nenhum criminoso ou dar-lhe refúgio, ou aquele que refugia. O profeta Muhammad a.s. ele disse: aquele que refugia um descrente que cometeu algo ou uma injustiça dentro de Medina, o profeta Muhammad a.s. ele disse que a maldição de Allah, de seu mensageiro, e dos anjos e das pessoas esteja sobre ele. Então, você não pode apoiar uma pessoa injusta. Não pode falar: olha, esse é fulano, esse é tal, esse veio. Não, você não pode colocar essa injustiça entre os muçulmanos. Sempre que se difere sobre um assunto, ele deve ser encaminhado para Allah e para o profeta Muhammad a.s. Então, ele finalizou essa carta, que qualquer divergência que existir entre os muçulmanos, qualquer coisa que as pessoas quiserem saber, a mais ou a menos, eles devem retornar para onde? Para o Alcorão Sagrado, para Allah, através do Alcorão Sagrado, ou para o mensageiro de Allah, para o profeta Muhammad a.s., ou para os hadith, porque Allah subhanahu wa ta'ala, ele tem tudo que a pessoa necessita na sua vida, está ali, nas regras que Allah subhanahu wa ta'ala determinou dentro do Alcorão, e o profeta Muhammad a.s. explicou. Então, toda a Medina era colocada sob o domínio daquilo que Allah subhanahu wa ta'ala determinou de regras, e todas as pessoas iriam seguir aquelas regras que o profeta Muhammad a.s. resumiu nesses pequenos pontos, para que as pessoas soubessem seus direitos e seus deveres. Então, essas são as questões, a carta que o profeta Muhammad a.s. ele escreveu no início para os muçulmanos, para que eles tivessem já uma linhagem. Como é que eu vou seguir? Como é que eu vou saber os meus direitos? Como é que eu faço se eu injustiço fulano, se eu apoio fulano, se pode ficar uma pessoa pobre entre nós, se eu posso ajudar o fulano, posso sair, posso fazer isso ou aquilo. Tudo foi determinado através
dessa carta entre os muçulmanos. Nós vamos falar, inshallah, na próxima aula sobre o papel individual que o profeta Muhammad a.s. determinou para cada muçulmano, que são alguns hadith. Vamos escolher os 10 hadith mais ou menos que o profeta Muhammad a.s. ele colocou no início do Islã, porque nós temos hoje, você fala, nós temos 7.000 hadith que a gente estuda eles e decora e tal. Esses hadith, com certeza, eles foram colocados, cada um dependendo do tempo que ele foi falado, para o companheiro que foi falado também, o momento que foi falado. Nós vamos falar aqui sobre os primeiros momentos da vida dos muçulmanos em Medina, quais são os hadith que o profeta Muhammad a.s. espalhou entre seus companheiros para fortalecer também a sociedade muçulmana, a irmandade muçulmana. São hadith curtos que foram falados pelo profeta Muhammad a.s. A gente vai passar para vocês, inshallah. Vocês tentam decorá-los, ensiná-los aos seus filhos também e colocá-los em prática e divulgá-los também, né? Porque isso é importante para a gente formar também uma sociedade que seja uma sociedade muçulmana firme, da maneira que o profeta Muhammad a.s. formou a sociedade em Medina. Então nós, inshallah, na próxima aula, iremos falar sobre o papel individual da sociedade através dos hadith do profeta Muhammad a.s. e falar também do o pacto que o profeta Muhammad a.s., o contrato que ele fez entre ele e os judeus dentro de Medina, para eles conseguirem viver em paz juntos em Medina, e como é que os judeus traíram esses tratados que foram feitos com o profeta Muhammad a.s. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala sempre nos ensine aquilo que é benéfico. Esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala faça com que sejamos dentre os seguidores do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que Allah jogue as suas bênçãos sobre nós e sobre todos os muçulmanos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.